A secagem de alimentos é uma das técnicas mais antigas e eficientes de preservação da humanidade, tão antiga que já existe muito antes de alguém inventar o panetone ou decidir colocar frutas dentro dele. Ao longo da história, secar alimentos permitiu transformar excedentes de produção em produtos estáveis, saborosos e que podem ser consumidos muito além da safra. Entre os vários métodos de secagem, um dos menos conhecidos pelo público geral é a secagem por cristalização. Hoje você vai descobrir que por trás de um docinho inocente existe uma verdadeira aula de física. Quem diria, né? As matérias-primas são oriundas das plantações. Assim que colhidas, são transportadas para as unidades de processamento. Então, é realizada uma classificação dos produtos, visando retirar as matérias-primas não conformes. A qualidade das frutas cristalizadas está diretamente ligada à qualidade da matéria-prima utilizada. Para garantir bons resultados, as frutas devem estar no início da hidrólise do amido. Isso é importante porque nessa etapa, o amido ainda não foi convertido totalmente em açúcares simples. Assim, a fruta permanece mais firme, estruturada e resistente, o que é essencial para suportar o processo de desidratação sem se desmanchar. Quando a fruta está muito madura, portanto com o amido já bastante hidrolisado, ela se torna muito doce, muito macia e mais suscetível a colapsar durante o processamento. Outro ponto fundamental é o agrupamento das frutas em lotes uniformes. O tamanho, especialmente o diâmetro, influencia a velocidade de açucaramento. Da mesma forma, é importante reunir no mesmo lote frutas com estado de maturação e consistência semelhante. Em seguida, são lavadas com água clorada a fim de diminuir o número de micro-organismos presentes nas cascas proveniente da colheita, do transporte, dos caixotes, etc. As frutas sem defeitos seguem para a etapa de descascamento ou pelagem, que pode ser feita manualmente com facas, mas está sujeita a desperdícios. Por isso, algumas variedades de frutas, como os pêssegos, podem ser descascados sob vapor ou mergulhando em água quente. Isso desprende as peles de tal maneira que possam ser retiradas facilmente. Essa etapa também pode ser realizada automaticamente. As raízes, como cenouras, nabos, batatas, podem passar por um descascamento mecânico, que consiste de um cilindro em posição vertical, provido de um disco que gira rapidamente no fundo e também faz um movimento ondulante, com um material abrasivo. Uma outra forma de descasque bastante utilizada é a lixiviação, que consiste na imersão do produto em solução alcalina fraca fervente. Para melhorar o aspecto do produto, pode ser realizada a etapa de branqueamento, feita em água quente ou submetendo o produto à ação de vapor a 90 graus Celsius. O tempo é prefixado para cada tipo de produto. Esse processo permite a redução da carga microbiana superficial, uma inativação das enzimas da superfície, a eliminação do oxigênio dos tecidos, diminuindo o volume do produto inteiro ou dos pedaços, uma eliminação dos odores e sabores desagradáveis de algumas hortaliças, uma manutenção da cor e entre outras coisas. Agora sim, vamos iniciar nossa aula de física aplicada aos alimentos, começando pelo processo de desidratação osmótica. Esse método é utilizado para retirar parte da água da fruta, enquanto simultaneamente incorpora açúcar à sua estrutura. Tecnicamente, trata-se de um processo de transferência de massa. A fruta, naturalmente rica em água, é mergulhada em uma solução hipertônica, ou seja, um xarope com alta concentração de soluto, neste caso o açúcar. Quando isso acontece, forma-se um gradiente de pressão osmótica. Dentro da fruta, muita água e pouco soluto. Fora da fruta, muito soluto e pouca água. E o universo odeia sistemas instáveis. Então ele tenta resolver isso promovendo uma troca natural de substâncias através das membranas celulares. A água da fruta sai para o xarope, tentando equilibrar as concentrações, e o açúcar do xarope entra na fruta, ocupando o espaço deixado pela água. Esse processo depende de vários fatores operacionais, como temperatura, e valores mais altos aceleram o movimento das moléculas e torna a troca mais rápida. A concentração do xarope também, quanto maior ele for, maior é a força de sucção osmótica. Paredes celulares mais finas ou porosas também favorecem a passagem de água e dos solutos. A agitação e os pré-tratamentos, como o branqueamento, aumentam a permeabilidade celular e aceleram a osmose. E também, por isso é fundamental respeitar o ciclo de amadurecimento da fruta. Se ela estiver muito madura, haverá excesso de açúcares simples dentro dos tecidos, o que diminui o gradiente osmótico entre a fruta e a cauda. Com isso, a entrada de açúcar e a saída de água ficam prejudicadas, pois o interior já está cheio de solutos. Durante essa desidratação, a fruta perde de 30 a 50% da água inicial e ganha de 15 a 25% de sólidos solúveis.
Seguindo, a fruta ainda contém uma quantidade significativa de umidade, que, embora reduzida, ainda é suficiente para permitir a deterioração. Por isso, a secagem é essencial, pois tem como principal objetivo reduzir ainda mais o teor de água da fruta até níveis que retardem as reações químicas. Nesse processo, o calor é fornecido ao produto geralmente por convecção, ou seja, pelo ar aquecido. Esse calor aumenta a energia cinética das moléculas de água dentro da fruta, fazendo com que parte dela se evapore. O vapor de água gerado difunde-se dos tecidos internos para a superfície, e de lá é removido pelo fluxo de ar. Esse movimento da água de dentro da fruta para fora é controlado por gradiente de pressão de vapor e de umidade entre o interior do produto e o ar ambiente. Durante a secagem, ocorre também a reorganização dos açúcares e pectinas na matriz da fruta. O calor provoca a ligeira gelatinização das pectinas e a concentração de sólidos, o que ajuda a formar uma estrutura firme e translúcida. Por outro lado, se o processo for muito intenso, como uma temperatura alta demais ou uma secagem muito rápida, o açúcar pode cristalizar de forma irregular e a fruta ficar dura e opaca, além de escurecimento devido à reação de Maillard. A secagem das frutas pode ser realizada de forma natural, diretamente ao sol, desde que o produto seja mantido protegido contra insetos e animais, utilizando telas ou coberturas adequadas. Também é possível utilizar secadores solares que aproveitam a energia térmica disponível e têm a vantagem de não aumentar o custo da produção. No entanto, apesar de econômica, a secagem solar costuma ser mais lenta e menos uniforme. Por isso, uma escala produtiva, a alternativa mais eficiente é a secagem artificial, conduzidas em estufas com circulação forçada de ar e temperatura controlada entre 50 e 60 graus. Esse método acelera a remoção da umidade, melhora a padronização do produto e reduz riscos de contaminação. O processo de secagem deve ser interrompido quando as frutas deixarem de apresentar superfícies pegajosas e podem ser manuseadas com facilidade. Ao final, o teor de umidade precisa ser reduzido para no máximo 20%, garantindo uma estabilidade. Em seguida, a fruta já está parcialmente desidratada e impregnada de açúcar, mas ainda falta uma etapa crucial: a cristalização, que é o processo que o açúcar que estava dissolvido na calda começa a se transformar em cristais sólidos. Do ponto de vista químico, quando a fruta já passou por várias imersões em calda cada vez mais concentrada, chega um momento em que o xarope contém tanto açúcar que ele ultrapassa o limite do que a água consegue dissolver. Esse limite é chamado de ponto de saturação. Se continuarmos retirando água, o xarope fica ainda mais concentrado e chega àquilo que chamamos de solução supersaturada. Nesse estado, o sistema fica instável. Isso significa que o açúcar não quer mais permanecer dissolvido na calda. Ele procura um jeito de voltar à forma sólida. É como quando você coloca açúcar demais em um copo de água. Chega um ponto em que, por mais que mexa, o excesso simplesmente fica no fundo porque a água já não consegue dissolver mais nada. Por isso, basta uma pequena perturbação, como uma mudança de temperatura, agitar o xarope ou até o contato com uma superfície sólida ou um pedacinho de cristal açúcar já formado para que comece o processo de nucleação, que é quando as primeiras partículas de açúcar se juntam para formar pequenos cristais. Esses primeiros pontos de cristal crescem com o tempo, à medida que mais moléculas de açúcar se juntam a eles, formando uma camada fina e brilhante sobre a fruta. É um equilíbrio delicado. A temperatura, o tempo e a concentração da calda precisam ser bem controlados para que os cristais fiquem finos e uniformes, sem endurecer demais a fruta, nem formar crostas grossas de açúcar. Para isso acontecer, as fatias são normalmente mergulhadas em caldas concentradas e aquecidas intermitentemente por alguns dias. Quando a fruta é retirada da calda e exposta ao ar, a água superficial evapora e a sacarose começa a cristalizar naturalmente. A cristalização não é apenas um processo estético que deixa a fruta bonita e brilhante. Ela é, antes de tudo, um método de conservação muito eficaz. Na natureza, micro-organismos como bactérias, fungos e leveduras precisam de água livre, ou seja, água disponível para reações químicas para crescer. E o açúcar substitui parte dessa água na estrutura da fruta. Ele penetra nos tecidos vegetais e liga-se fortemente às moléculas de água através de ponte de hidrogênio. Esse tipo de ligação tem um efeito muito importante: diminui a atividade de água do alimento. Esse termo representa o quanto da água total do alimento está livre para ser usado. Mesmo que a fruta ainda contenha um pouco de umidade, se a atividade de água estiver baixa, geralmente menor que 0,75, praticamente nenhum micro-organismo patógeno consegue se multiplicar. Por isso, o alto teor de açúcar e o baixo teor de água juntos tornam um ambiente hostil à vida microbiana. Esse é o verdadeiro segredo da conservação das frutas cristalizadas. Tem mais um. Antes da cristalização superficial,
é comum mergulhar as frutas em uma solução a 10% de goma arábica, que é um polissacarídeo natural extraído de árvores do gênero Acacia. Ele atua como um verniz alimentar natural, ajuda o açúcar a se fixar na fruta, mantém o brilho e impede que o produto fique grudento, mesmo em ambientes mais úmidos. Por fim, é essencial proteger os produtos contra a absorção de umidade. Caso isso aconteça, eles começam a primeiro a umedecer e depois surgem condições favoráveis ao desenvolvimento de fungos, o que leva à deterioração, especialmente por fermentação. Para evitar esse problema, recomenda-se o uso de recipientes plásticos ou de vidros opacos, que oferecem uma boa barreira contra a umidade. Outra alternativa eficiente é utilizar sacos plásticos selados hermeticamente por termossoldagem, que também garante excelente proteção contra a entrada de umidade. Viu só como um produto que muita gente nem dá bola e que alguns até amaldiçoam quando aparece no panetone pode ter tanta física por trás? Exatamente esse tipo de detalhe que me faz me apaixonar cada dia mais pela área de alimentos. Esses processos escondidos, que parecem simples, mas envolvem conceitos que para quem faz engenharia sabe bem. Fruta cristalizada é praticamente um compilado das matérias mais difíceis do curso. Espero que você tenha gostado e entendido tudinho. Se curtiu, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. E se quiser me ajudar e ainda apreciar uma fruta cristalizada de verdade, daquelas de qualidade, deixei aqui na descrição alguns produtos que tenho certeza que você vai gostar. Já que o assunto hoje foi doce, vou deixar 2 sugestões. Processamento do ovo de chocolate, um vídeo incrível que você entende como ele é feito e por que existe látex no chocolate. Sim, isso acontece e eu te explico direitinho nesse outro vídeo. Escolhe um deles e vem comigo aprender um pouquinho mais. Um beijo pra você e tchau!